Fala, nação rubro-negra, já não é de hoje que o Flamengo entra na mente de vários adversários e não foi diferente com o presidente do Atlético Paranaense, que chamou o time do Flamengo de um time de velhos e que eles que mereciam ganhar a Libertadores que a gente venceu contra eles lá no Equador. E o Segovinha apagou todas as redes sociais, né? O Segovinha saiu do melhor driblador do Brasil para um chupador de pirulito depois da partida contra o Flamengo. Falando sobre Flamengo versus Atlético Mineiro, partida hoje importantíssima, e o Tite adotou aquela filosofia. Quartel-general, todo mundo na concentração, mais de 24 horas, os atletas estão concentrados desde o treino de ontem, e isso é para focar totalmente nesse jogo, e a princípio a estratégia tá dando certo. Vazou um áudio do Landim importantíssimo sobre a SAF, e a partida que o Flamengo jogaria contra o time do Messi foi cancelada. Essas e outras vocês encontram na sua Flageral TV. Muito obrigado por tudo, agradeço do fundo do coração cada comentário de vocês e peço encarecidamente, por obséquio, que os senhores deixem o seu like agora para os senhores não esquecerem, não fico pedindo no meio do vídeo, mas é importantíssimo para a gente manter a Flageral, meu sonho, o sonho do meu pai de pé. E agora vamos para as notícias, que é o que interessa. Nada é impossível, isso aqui é Flamengo! Tem uma galera no mundo do futebol que a gente não precisa nem zoar, que eles mesmos se auto-sabotam, né? Como é o caso do presidente do Atlético Paranaense, o Mário Petraglia. Ele, até hoje, está traumatizado com o nosso título em cima deles lá no Equador, quando o Flamengo venceu por 1-0, passe do Everton Ribeiro para o Gabigol aos 48 minutos do primeiro tempo, e ele, o presidente do Atlético Paranaense, um ano depois vem a público chorar mais uma vez e lamentar a perda do título. Ele falou que foi super injusto a perda do título, como se 75% de posse de bola que o Flamengo teve não contasse em nada, e o Flamengo venceu por 1-0, mas para ele foi injusto. Ele chamou o time do Flamengo de um time velho, um time que não treina como eles treinam, mas que futebol às vezes guarda esse tipo de situação. Mário, era melhor ter ficado quieto para ficar sem essa, né? Poderia não ter pago esse mico de vir um ano depois e continuar chorando. É isso que o Flamengo acaba causando na mente dos adversários. Antes, eles não aguentam, eles não aceitam perder. Quando eles perdem, eles dão algum tipo de desculpa, né? No caso ali, ano passado, era o sistema. O Flamengo era o sistema, né? Segundo o Palmeiras e a Leila Pereira. Aí vem o Atlético Mineiro chorando, falando que o Flamengo, os torcedores dele, né? Falando que o Flamengo faz muito mal ao Atlético Mineiro, que é o time mais malvado que tem em relação ao Atlético Mineiro, que o Flamengo mudou a história do Atlético Mineiro. Aí vem os vascaínos lamentando o trivice, né, 99, 2000, 2001, e de lá pra cá o Vasco nunca foi o mesmo, e agora o Mário Petraglia, que continua chorando. Então fica vergonhoso pra eles, não pra gente. E isso mostra a nossa grandeza. O Flamengo vence, ninguém aceita, todo mundo fala que eles que perderam. Aí o Flamengo perde, é o pior do mundo, é o incompetente, todo mundo fica rindo da nossa cara. Mas a verdade é a seguinte, até mesmo os jornalistas queriam que o Flamengo ajudasse os outros times financeiramente. Isso no ano de 2020, né, quando o Flamengo estava arrebentando. Aí eles falavam, não, o futebol brasileiro perdeu a graça, o Flamengo tinha que ajudar financeiramente os outros times, principalmente os times do Rio. Alguém ajudou o Flamengo na década de 90, que a gente estava ferrado financeiramente, anos 2000? Ninguém ajudou. Todo mundo só queria ver o Flamengo na segunda divisão. Então, é fácil apontar o dedo quando você não tá no lugar ali de passar o perrengue, né? Porque o Flamengo, malzão das pernas, todo mundo só queria ver o Flamengo na segunda divisão. Aí quando o Flamengo tá bem, o pessoal quer ajuda do Flamengo. Então para de chorar, é muita dor de cotovelo. Eu queria saber a sua opinião, cara. Fica feio ou não fica pra esses caras chorando eternamente as derrotas pro Flamengo? E Nação Rubro-Negra hoje, às 7h30 da noite, com transmissão exclusiva pelo Premiere. Quem quiser ouvir o áudio, eu vou botar aqui na Flageral. Flamengo versus um dos melhores times do segundo turno, que é o Atlético Mineiro. Vai ser aquele famoso jogão de bola. Eu gosto de ver dois times grandes jogarem, né? Flamengo, que parte pra cima, Atlético Mineiro, que é um time também que não fica só retrancado, parte pra cima, e aí a gente tem uma certeza de uma coisa: vai ser um jogão de bola para todos os torcedores, né? Torcedores do Atlético Mineiro, torcedores do Flamengo, com certeza, e quem também não for Flamengo nem Atlético, que for ver o jogo, vai ver um bom futebol. É isso que eu creio, assim como sempre acontece com Flamengo e Fluminense, com Flamengo e Palmeiras, que são times ali que não ficam retrancados. Então a gente consegue ver um fluxo melhor na bola rolando, ataque de um lado, ataque do outro. E espero que o Flamengo consiga ter um êxito hoje, até porque a gente está sem a espinha dorsal, né? Que é o Pulgar. O Pulgar é aquele cara que conseguiu preencher as lacunas deixadas pelo Cuéllar,
pelo João Gomes, e agora a gente tem ali uma situação de Atlético Mineiro ainda disputa o título, eles têm 60 pontos, Flamengo empatado com o Palmeiras, perde ali no saldo de gols com 63 pontos, e no meio deles o Botafogo, que a princípio não quer mais nada com nada, né? Mas para esse jogo a gente deve entrar em campo com a seguinte escalação: no gol, Rossi, lateral direito Mateuzinho, esquerdo Ayrton Lucas, na zaga Fabrício Bruno, ao lado Léo Pereira. Aí vem aquela dúvida agora: quem vai ficar no lugar do Pulgar? O Globo Esporte diz que o Everton Ribeiro tem chance de entrar no lugar do Pulgar, mas eu não acredito nisso. Eu acredito que nem o Alan, nem o Everton Ribeiro vão jogar como titular, e quem vai entrar no lugar do Pulgar será o Thiago Maia. Tomara que o Thiago Maia vá bem hoje, caso ele seja titular, que ele tenha atenção ali nas roubadas de bola e tenha atenção também na saída, né, para conseguir desafogar ali a zaga rubro-negra e fazer a construção das jogadas da melhor maneira possível. Aí vem o Gerson, Arrascaeta, o Bruno Henrique e o Everton Cebolinha. Na frente, o Pedro. Eu não acredito que ele vá botar o Luiz Araújo, eu acredito que ele vá continuar com o Bruno Henrique, mesmo que seja sacrificando ele, botando ele pela direita. Muita gente reclamou dele no último jogo, mas eu não achei que ele jogou mal, não. Tá? Eu sei que é uma função diferente, que ele não consegue exercer com tanta propriedade quanto é do lado esquerdo, mas o Cebolinha hoje em dia tá uma cebola temperada, está ali intocável no time rubro-negro, e o meu palpite para esse jogo é 2-0 o time do Flamengo. Vocês sabem que eu nunca dou esse palpite de 2-0, mas hoje eu tô achando que vai ser 2-0, lembrando sempre que a gente tem uma diferença de 9 gols para o Palmeiras. Se eu não me engano, o Flamengo tem 27 gols de saldo e o Palmeiras tem 36. Eu acho que é isso, 9 gols de diferença. Temos que vencer, tá? O Cruzeiro já prometeu que vai jogar tudo ali contra o Palmeiras, que eles querem vencer esses jogos para tentar uma vaga na Sul-Americana. Então, esperança ainda existe, mesmo sendo um cenário bem hipotético a gente conseguir esse título, porque o Palmeiras vai pegar o América Mineiro, vai pegar o Fluminense, que vai abrir as pernas, e na última rodada, para mim, é aquela esperança deles jogarem contra o Cruzeiro. E nação, agora um assunto muito delicado, não gosto de fazer vídeo longo, mas esse tema aqui é muito importante. Um áudio vazado pelo mundo rubro-negro dá conta de que o Landim defende com unhas e dentes essa história da SAF, que ele tenta implementar ali na mente das pessoas que não será uma coisa ruim, sendo que a maioria da torcida não quer essa situação. Vamos para as palavras do Rodolfo Landim. Se a gente tem, vou voltar a falar realmente de números, mas se a gente voltar a falar que a gente tem, eu li 300 milhões de EBITDA, e a gente como é que a nossa dívida está mergulhando, no período que a gente tem lá, a apresentação dessa dívida de 0,2 anos de operação normal para poder pagar a nossa dívida. Então, uma coisa que a gente faz muito no mercado é calcular o valor de uma empresa e tudo. O múltiplo de EBITDA tira do título. Fica expressivo o múltiplo de EBITDA. Se a gente tiver um múltiplo de EBITDA de 10 anos de vida, vamos lá, por baixo, a gente considerasse o Flamengo como sendo uma empresa que tem 3,5 bi de valor. Aqui vale mais, vale 5. Mas que a gente fizesse por menos, valesse 3,5 bi de valor. Nós temos 7 mil sócios aqui do clube, que são proprietários. Se você dividir isso por 7 mil contas de padeiro, dá 500 mil reais. Quer dizer, se você amanhã, se você faz uma empresa, Flamengo, e dá para cada sócio proprietário uma ação de uma empresa chamada SAF, ele continua sendo sócio do clube, aqui, frequentando o clube. Ele vai continuar a ter o poder de definir isso que a gente estava definindo aqui, a cor da cabeça, quem vai mandar no clube, ao contrário do que existe nas outras SAFs, é o Flamengo, não vai ser como os seus outros clubes. Se você vende uma parcela minoritária, você não está vendendo que o Vasco fez, né? Que agora o Pedrinho está lá, falando que quer começar a discutir que ele foi eleito lá, e o contrato lá fala que são 7 conselheiros, dos quais o Vasco indica 2, e a 777 indica 5. Então, os administradores todos da 777 vão ser indicados pelo fundo do Vasco, são indicados da SAF, são indicados pelo 777. A voz que o Vasco tem hoje, Vasco Clube, dentro da SAF Vasco, é nenhuma. Assim como não é do Botafogo, nenhuma. Assim como não é do Cruzeiro, nenhuma. Esse exercício filosófico para mostrar, se o Flamengo pudesse valer, sei lá, e eu acho que vale, os 5 bi que eu falei para ele no mercado, e se a gente vendesse, que aí você pode fazer, depois eu terei que mostrar para vocês, a gente pode fazer venda primária, venda secundária das ações, eu acho que a gente poderia fazer uma venda primária, só dilui, a gente entra mais capital. Mas assim, a gente poderia levantar todo o recurso necessário para a construção de um estádio sem nós perdermos valor nenhum de mano de governança dentro da SAF de futebol. Zero.
ele não vai poder fazer a bobagem, sabe por quê? Porque quem vai estar apontando quem vai ser o gestor da SAF, vamos ser nós, não vai ser o presidente. Vamos ser nós, a gente vai tirar ele a qualquer momento. Eu só estou colocando isso como uma possibilidade, gente, para a gente um exercício de raciocínio. Se a gente quiser vir a ter um estádio sem ter os problemas que os outros não tiveram. O Corinthians teve isso, ele teve que se intimidar. O Flamengo, eu quero tentar mostrar que essa gestão financeira saudável, e a gente está propiciando o Flamengo, pode permitir que o Flamengo venha a ter esse estádio sem se endividar. É isso. A gente tem o nosso estádio sem precisar se endividar e sem poder perder poder de governança. Não é do Botafogo? Nenhum. Assim como não é do Cruzeiro? Nenhum. Esse exercício filosófico para mostrar, se o Flamengo pudesse valer, sei lá, eu acho que vale, os 5 bi que eu falei para ele no mercado, e se a gente vendesse, aí você pode fazer, só que depois eu teria que mostrar para vocês, pode fazer venda primária, venda secundária das ações, eu acho que poderia fazer uma venda primária, só dilui, a gente entra mais capital. Mas assim, cara, a gente poderia levantar todo o recurso necessário para a construção de um estádio sem nós perdermos valor nenhum de mano de governança dentro da SAF de futebol. Zero. Ele não vai poder fazer a bobagem, sabe por quê? Porque quem vai estar apontando quem vai ser o gestor da SAF, vamos ser nós, não vai ser o presidente. Vamos ser nós, a gente vai tirar ele a qualquer momento. Eu só estou colocando isso como uma possibilidade, gente, para a gente um exercício de raciocínio. Se a gente quiser vir a ter um estádio sem ter os problemas que os outros não tiveram. O Corinthians teve isso, ele teve que se intimidar. O Flamengo, eu quero tentar mostrar que essa gestão financeira saudável, e a gente está propiciando o Flamengo, pode permitir que o Flamengo venha a ter esse estádio sem se endividar. É isso. A gente tem o nosso estádio sem precisar se endividar e sem poder perder poder de governança. Essa certeza é muito difícil. Mas se você está dizendo o seguinte, todos aqui querem o estádio, sim. Só isso. Eu entendo. Mas assim, eu só queria dizer uma expressão. Eu acho interessante, eles falam assim, you can either have the cake and eat it. E se você não pode ter o bolo e comer ao mesmo tempo, entendeu? Você tem que escolher o que você faz. Então é o seguinte, se você quer ter um estádio e não quer se endividar, você tem que chamar capital. E nada melhor do que chamar capital para o Flamengo, no momento, mas não vendendo o título a 15 mil reais. E sim, captando recurso a quem chega, 500 mil reais para cada valor do título. Essa é só isso que eu quero dizer. A forma de crescer patrimônio não é vender o título por 15 mil ou 20 mil reais. Emitindo ações para distribuir os sócios que estão aqui, mas mantendo o controle dos sócios, mas de valor de uma valorização muito maior. Aquilo que acredito que eu estou dizendo, eu estou dizendo isso muitas vezes na minha vida, cara. Eu ganhei dinheiro fazendo isso. Tá bom, Marcos? Você pode acreditar, mas você pode ser olhando o direito que você tem. Mas assim, é uma construção que eu acho que no futuro poderíamos vir a ter com todos os sócios, porque a decisão não vai ser minha, não vai ser sua, nós vamos ser 2 votos. Nós vamos ter todo o Flamengo para poder votar isso e decidir se ele entender que vai poder. É isso. O Flamengo não é ninguém nem cima. O Flamengo é de todos nós que somos sócios do Campeonato Futuro. É isso. E não será. Pode deixar que a gente colocou também para não ter que ver o Flamengo na Bacia das Almas, que nem o Botafogo quase foi feito. Mas o que a gente está fazendo aqui? É isso que a gente está fazendo aqui, é isso que a gente está entregando para vocês. É isso. Obrigado. É isso, nação. O que vocês acharam sobre esse tema? Na reunião ali, o Landim foi rebatido algumas vezes, porque a maioria da torcida, pelo que eu vejo, não é a favor da SAF. Vou até fazer uma enquete, depois eu mostro para vocês o resultado, mas é isso, galera. Queria saber muito a opinião dos senhores, coloca ela aqui nos comentários. E assim como aconteceu com o presidente do Atlético Paranaense, a gente entrou também bastante na mente de outro jogador,
que é o Segovinha, né? Depois daquele jogo, Flamengo e Botafogo, que o Flamengo venceu o Botafogo, foi uma festa tremenda, e a partir dali o técnico do Botafogo, Lage, deixou o cargo ali à disposição, falou que se precisasse ele se demitiria, entendeu? Umas coisas de doido. Perdeu um jogo pro Flamengo, alugamos ali um apartamento na mente dos botafoguenses. E a partir desse jogo o Botafogo só veio descendo a ladeira. E a torcida do Botafogo tá pé da vida, com vários jogadores. Um deles é o Segovinha, que era o brabo, que driblava todo mundo e terminou apenas chupando pirulito no final das contas, né? Até por causa da música do Flamengo que dá conta dessa situação. Mas a verdade é a seguinte, Segovinha não aguentou a pressão, deletou todas as redes sociais, apagou as fotos, apagou tudo e está se escondendo, com certeza, de todos os torcedores do Botafogo. Porque um time que conseguiu fazer a proeza que o Botafogo fez, irmão, se eu fosse jogador do Botafogo, eu ficava um ano sem sair de casa, só saía de casa na próxima pré-temporada. Mas é apenas uma curtinha, uma curiosidade para os senhores. Olha, nação rubro-negra, aquela partida que o Flamengo jogaria contra o time do Messi no começo do ano, ela não vai mais acontecer, e isso porque o time do Messi conseguiu fechar ali um contrato, achou melhor fazer essa excursão lá no Oriente Médio, né? Lá na Arábia Saudita, Dubai, algum país daquele lá, eles vão jogar. Então o Flamengo não tem mais essa partida, a partida está cancelada, mas o Flamengo ainda mantém o planejamento de ir para os Estados Unidos e fazer a pré-temporada lá. Cara, eu até aceitaria aí se fosse assim um caso extremo, como uma partida contra o time do Messi, né? Mas, cara, já que não vai ter esse jogo, eu faria a pré-temporada no Brasil, prepararia da melhor maneira possível o físico dos atletas, não sei se viajando, indo fazer a pré-temporada nos Estados Unidos, se vai ser a mesma coisa daqui do Brasil, se vai ter os mesmos equipamentos que a gente tem no Ninho do Urubu. Sinceramente, eu não iria para os Estados Unidos, é a minha opinião, faria da melhor maneira possível a pré-temporada aqui, mas sua opinião é fundamental para a galera da Flageral, eu respondo todo mundo e coloque ela aqui nos comentários. Valeu, nação rubro-negra, tamo juntos, fiquem com Deus, até a próxima e fui!